Então, em geral, deixa eu limpar as saídas aqui. Em geral, a ordenação é uma coisa muito básica que a gente acaba fazendo o tempo todo para organizar os dados e para dar relevância àquilo que é mais importante, né? Trazendo para o início ou para o final, de acordo com a nossa necessidade. Aqui eu estou abrindo esse data frame que tem os dados, né, dos 26 estados, com a sua respectiva região, casos e óbitos, para a gente exemplificar. Então, no caso desse data frame, como eu fiz a carga, o índice dele está bem ordenadinho, né? O 0, 1, 2, 3, está por região, bonitinho. Eu vou bagunçar ele aqui usando essa opção, né, do Random Shuffle aqui. Eu vou bagunçar esse índice e depois eu vou reindexar esse array por esse índice bagunçado, né? Desordenando os registros para eles não ficarem assim 0, 1, mas ficarem o 20 no primeira posição, 20, e assim por diante, tá? Eu só estou bagunçando ele aqui, ó. Isso é uma forma de fazer essa desorganização para nós podermos ver o impacto aí dos métodos de ordenação, tá? Então, o Pandas, ele tanto para séries quanto para data frames, ele tem dois métodos de ordenação. Ou você ordena o índice, ou você ordena os valores, né? Então, ele te dá essas duas formas. Vamos explorar agora como fazer a ordenação do índice, né? Que é essa coluna aqui que está usada para indexação. E depois a gente vê como ordenar por valores, tá? No caso, para ordenação por índice, o método é esse, sort index, e o outro por valor, sort value. O sort index, se você chamar ele sem nenhum parâmetro, tá? Então, ele vai executar ali a ordenação lexicográfica, né? Se for numérico, vai seguir uma sequência numérica. Se for alfanumérico, uma ordenação alfabética ali, tá? Além e por padrão, ele é ascendente, tá? Você pode mudar, se você quiser, de uma forma decrescente, passando para dentro do sort index esse parâmetro ascending false, né? False. Ele vai, então, ordenar de ordem decrescente, ok? Então, são alguns parâmetros que você pode passar. E se você passar o axis 1, ao invés de ele ordenar o index, ele vai ordenar o nome das colunas, tá? Então, ele vai, aqui, por exemplo, no data frame era região, F, casos e óbitos. Então, que é quando eu ordeno sem passar o axis, ele, por default, é o axis 0, então ele ordena o índice da linha. Mas se eu passar axis 1, ele ordena o nome das colunas para mim, tá bom? Pode ser útil em algum contexto. E se eu tiver apenas uma aqui, eu estou fazendo uma ordenação do próprio data frame, mas se eu tiver uma série apenas, ela também pode fazer essa ordenação só pelaquela... Essa aqui eu não preciso. Ele pode fazer uma ordenação só daquela série também, é a mesma coisa, né? Eu consigo ordenar o index dela normalmente, tá? Assim como vocês fizeram a gente fez aqui acima, com a ordenação do data frame. Tá? A diferença é que aqui só tem um único conjunto de dados, né? Que seria o F, ele ordenou por esse index aqui, tá? Usando os mesmos parâmetros. Quando eu estou chamando uma coluna, trata-se de uma série. Se eu estiver fazendo direto no data frame, ele vai ordenar o data frame inteiro com base no index. Tá bom? Aqui, uma coisa que, assim como em listas a gente pode fazer, em arrays a gente pode fazer, às vezes você quer ordenar seguindo uma lógica muito específica e você quer criar uma função para gerar o valor e aí esse valor gerado pela função é que vai guiar a ordenação. Imagina que eu tenho uma data e eu quero ordenar os registros por mês. Então eu posso fazer uma função que extrai o mês daquela data e aí ele ordena, tá? Ou o dia da semana, o que for. Nesse caso aqui, eu só fiz uma coisa bastante trivial. Primeiro, eu estou alterando o index para que ele seja um index alfanumérico aqui, só para... Então, deixa eu adicionar aqui uma coluna de código aqui. Esse DF, ele está como índice um valor numérico, que vai de 1 a 26, né? E o índice é essa região. Para você alterar o índice, ou quero que uma das colunas, né, do meu data frame seja, né, usada como o índice, substituindo aquele, no caso, eu quero que o estado passe a ser o índice aqui. Então, quando eu faço df7 index, ele gera um data frame onde, em vez do número, ele moveu essa coluna aqui para o índice e removeu aquele índice numérico, tá bom?
Então, nesse caso, só estou fazendo essa operação aqui para demonstrar que eu quero aplicar uma chave aqui, transformando ele tudo em minúsculo antes de ordenar, tá? Então, o resultado seria, né, uma ordenação. Embora aqui o texto é maiúsculo, a ordenação ocorreu por ele minúsculo, tá? Então, poderia ser, eu quero ordenar pela última letra aqui, ó, e não pela primeira, tá? Então, eu poderia pegar aqui o string lower, né, e pegar... Essa função aqui, ó, ela precisa retornar, então, uma listagem, na verdade, do tamanho do index, né, com a sequência alfanumérica que vai ser usada, tá? Então, aqui, o que eu fiz, ó? A função lambda, eu fiz com que ela percorresse o índice e para cada valor do índice, ele pegasse a segunda letra, tá vendo? Então, aqui ficou tudo, ó, tá vendo? Deixa eu colocar um head maior aqui, head 10. Aí, tudo que termina com A, depois tudo termina com B, com C, com E, tá ok? Ficou claro esse malabarismo aqui? Ficou sim. Ok. Então, vocês podem montar qualquer função que possa criar uma lógica de ordenação e ele vai utilizar essa lógica para vocês, tá bom? A outra forma de ordenar, além de ser pelo index, é ordenar pelo valor, tá? Aí o método é o order by values, ok? E você pode passar no by uma única coluna ou várias colunas. Aqui, no caso, eu estou ordenando o DataFrame pela UF, ok? Você pode ordenar por duas colunas, né? E aí ele vai ordenar primeiro por essa, depois por essa, tá? By passando uma lista de colunas, não tem problema. Aquele parâmetro ascending false, você pode passar, se você quiser inverter a ordem, né, da ordenação, ok? E o key também lá, passando uma função, você também pode fazê-lo, tá? Uma coisa interessante, às vezes você quer ordenar para você tirar ou ver se tem valores em branco, tá? Aqueles campos não preenchidos, ok? Aqui eu vou pegar esse array, eu vou pegar alguns valores, o valor da posição 20 e da 26, e o campo óbitos, né, da célula, eu vou alterar para not a number, tá? Para que a gente possa experimentar esse parâmetro. Se eu quero que quando eu ordenar, os brancos venham inicialmente, né? Você pode passar o parâmetro aqui, ó, NA position, not a number position, first, e aí, quando você ordenar, eles serão colocados no início da sua lista, já para você ver aqueles campos não preenchidos, ok? Então, ele tem esse parâmetro adicional, tá? E, como eu comentei, você pode usar também a função lambda. Nesse caso aqui, eu peguei para ordenar casos, mas passando lambda aqui, dividido por 100.000, tá? Poderia ser uma outra lógica, poderia ser por qualquer outro fator, tá? Outra fórmula específica aqui. Tá? Aqui eu estou fazendo, embora casos sejam em unidades, eu estou ordenando por milhares, tá? Só para mostrar o exemplo do uso da fórmula. Aqui, se você quiser ordenar casos lambda... Aqui é o caso da série, né? E do DataFrame, isso aqui estão iguais, né? Ascend false. Aqui, perdão. Ascend key e... Sim. No caso do DF, a gente pode fazer a ordenação dele, né? Também, DF sort value, passando a coluna que nós queremos ordenar aqui pelo by, ao invés de, do jeito que estava aqui, estava ordenando a série, né? Mas você pode fazer o order, né? Sort values, passar o by, a coluna ou a lista de colunas, e aí passar a função que você quer que seja usada na ordenação. Ok? Outro ponto, em geral, a gente, até num dos exemplos, a gente fez assim, eu queria ver os 4 piores, os 4 melhores, os 10 maiores, os 10 menores, né? Porque não dá para mostrar mil itens numa lista. Então, o DataFrame, tanto para a série quanto para o DataFrame, né? O Pandas tem a função N smallest and N largest, né?
Então, aqui, se você passar na série, que eu, por exemplo, eu quero casos, eu quero os 3 maiores. Ele já ordena e já recorta os 3 maiores, tá? Não precisa você fazer uma ordenação, depois uma indexação e assim por diante, né? Basta você chamar o N smallest. E se você quiser os maiores, né? O N largest. E aqui, o que você passar aqui dentro é a quantidade de registro que ele retornará, ok? Se eu quiser 5, 10, 100 maiores, 20 maiores, tá? E já ranqueados, ok? Você já pode trazer aqui. Quando eu pego os N menores, ele ordena crescente. Quando eu pego o N maiores, N largest, ele ordena decrescente, já me traz um ranking aqui, tá? Né? Na ordem correta. Você pode fazer isso, né? Passando uma coluna aqui no próprio DataFrame, ele vai trazer o DataFrame todo, mas ele vai ordenar aqui por caso e pegar os 3 maiores. Se você quiser que ele ordene, né, o N-large, mas por 2 colunas combinadas, ele vai fazer isso, tá? Então, ele combina, faz um order by pelas duas, e em seguida ele vai pegar aquela quantidade que você solicitou. Então, ele vai ordenar por essa, em seguida por essa, tá? E aí, o que couber aqui, ele vai trazer dentro desses 5 registros, tá? Vale o mesmo para o NDF, N smallest, tá? O DataFrame e também, né, o largest, né? Aqui é o N largest. Não, é mesmo, é a mesma. Aqui é um com uma série e aqui com 2 séries, ok?